Pela graça e pela misericórdia do Senhor, sou eu hoje que vou estar ministrando a palavra para os irmãos, que o Senhor possa estar usando a minha vida para ministrar o coração dos irmãos que estão aqui, não só que estão aqui, mas também aqueles que estão ligados conosco, cultuando, participando desse culto maravilhoso que está nesse lugar, amém? A glória do Senhor está aqui, irmãos. Como a nossa irmã Taninha falou, nós estamos numa conferência Transformai-vos, e tremendo esse tema, porque é algo muito forte, e é algo que o Senhor colocou no meu coração. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia na palavra do Senhor, que se encontra em Hebreus, aos Hebreus, amém? Glória a Deus, capítulo de número 11. Uma palavra muito conhecida nossa, uma palavra de muita pregada, muito ensinada. Eu creio que, de repente, eu não devo trazer algo de novo, mas eu creio que a palavra de Deus se renova a cada manhã. A palavra do Senhor, ela tem um poder tremendo. Um versículo que você lê hoje, quando você lê amanhã, ele já te fala de forma totalmente diferente, porque a palavra de Deus é viva, ela é rema, ela é novidade. Então, nós precisamos ler a palavra e deixar que o rema, que o fluir de Deus venha ministrar sobre a nossa vida, amém? Eu creio no Senhor e nós estamos nesse tema Transformai-vos, que é tremendo, poderoso, amém? Então, vamos ler do verso 1 ao verso 3. Eu acho que está aqui, ó. Ora, a fé é o firme fundamento, a fé é o firme fundamento, é uma afirmação das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Verso 2. Porque por ela quem? A fé. Os antigos alcançaram testemunhos. Verso 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da santa e gloriosa paz do Senhor e possa estar nos abençoando através dela em nome de Jesus. Amém? E transformai-vos. Quando nós temos esse tema, transformai-vos dos adolescentes, eu não sou pregador da conferência não, tá, irmãos? Eu sou aqui trazendo a palavra de ensino nessa manhã para nós. Mas transformai-vos, que eu entendo, nós temos que ser transformados pela fé na palavra. Não existe transformação sem a palavra. Ou seja, a palavra sem fé, ela é morta, ela é vazia, ok? E a letra sem o Espírito também, ela é morta. Então, as duas coisas andam juntas. Fé e palavra andam juntas, andam de comum acordo. E isso aqui é tremendo para nós, porque a fé fala Hebreus 11:1 fala, a fé é o firme fundamento. Mas que fundamento é esse que a fé é? Que fundamento é esse que a fé nos garante que é? Porque fé, meu irmão, todo mundo diz que tem fé. A fé é um sistema de crença religiosa. Você vai lá no centro espírita hoje, agora pela manhã, onde eles estão reunidos, lá eles têm fé. Ou não têm fé? Eles têm fé, mas é uma fé religiosa. É diferente do que nós estamos fazendo aqui hoje. É diferente do que nós nos reunimos aqui hoje. Nós temos fé, mas fé num firme fundamento. E que firme fundamento é esse, irmãos? Que nós vemos no verso 2, ele fala assim, ó, vemos que por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram testemunhos. Então, nós podemos ver que a palavra de Deus é alcançada, tem testemunho. A palavra de Deus, ela é testemunhada, ela é anunciada, ela é predita, ela é falada. Não tem como não ter fé e não falar dessa fé. Essa fé é testemunhada, mas olha só, todo tipo de fé você pode falar. Tem um monte de fé e um monte de gente falando de um monte de fé. Mas só que existe um firme fundamento. E aí que vem o verso 3. Pela fé, entendemos. Coloca aí, Fabinho, verso 3 para mim, por favor.
Pela fé entendemos. A fé traz o entendimento. A nossa fé, ela não é ignorante, ela não é abstrata, ela não é burra, ela é inteligente. A nossa fé é em algo palpável, é em algo visível, que nós podemos ter em mãos, que é a palavra de Deus. Nós não vemos aquele que colocou e enxertou a fé em nós, mas nós temos o acesso pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso alicerce de fé. É ela que nos orienta, que nos instrui a estar caminhando e prosseguindo pela fé. Nós vamos ouvir muita redundância aqui, porque fé e palavra andam muito juntas. Andam sempre juntas, não tem como a fé andar separado da palavra. Não existe isso. Então, a nossa fé, ela é inteligente. Que o mundo, olha só o que diz verso 3, bota lá, Fabinho, de novo. Entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Meu irmão, eu anotei algo aqui tremendo. O que você tem esperado? É aparente? A cura que você precisa e necessita, você que está aqui, nós que estamos aqui, você que está nos assistindo em casa, a cura que eu e você precisamos, nós não vemos. Nós não conseguimos ver. A libertação que eu preciso, eu não consigo ver. O milagre que eu preciso, eu não consigo ver. A restauração, eu não consigo ver. O ânimo novo, vida nova, eu não consigo ver. Eu não consigo enxergar, mas olha só o que diz a palavra. A palavra diz, o não foi feito do que é aparente. O milagre que eu e você vamos experimentar não é feito daquilo que é visto, mas é aquilo que é dito pela palavra. E se a palavra te garante que você tem cura, tem libertação, você tem, meu irmão. Você tem. Você tem cura, você tem libertação, você tem restauração. Você tem vida com Deus. Isaías 53, verso 4, olha o que o Senhor nos diz. Fabinho vai tentar colocar para nós ali isso. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu e você temos esse acesso, pela fé na palavra, pela fé, pelo aquilo que Ele fez por nós. Eu e você temos esse acesso, de sabermos que pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. Ele levou nossas enfermidades. Nós podemos tomar posse disso. A nossa fé não é solta. A nossa fé não é algo ilusório, não. A nossa fé é pautada pela palavra. Aleluia, eu me alegro por isso, porque a fé é algo que é forte demais para nós, mas ela precisa ser pautada cada vez mais na palavra. E nós precisamos ver isso acontecendo na nossa vida. Nós precisamos ver isso sendo gerado na nossa vida. Nós precisamos ver isso acontecendo na nossa vida. Profetizarmos e vermos que realmente o Senhor muda ambiente e circunstâncias pela palavra. Porque a palavra do Senhor nos garante isso. Amém? 2 Timóteo 3,16, olha o que o Senhor diz a respeito da palavra. O apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Verso 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? E boas obras, meu irmão, é a consequência da salvação e não a justificativa. Eu não faço boas obras para justificar a minha salvação. Eu faço boas obras porque eu sou salvo. Então, quando eu tenho a fé como verdade, ensinamento para mim, que é a fé na palavra,
porque toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Nós cremos nisso, nós temos fé nisso, nós acreditamos nisso, então eu posso profetizar e declarar ela. E posso experimentar e viver ela na minha vida. Eu e você podemos viver isso. Eu e você podemos viver o sobrenatural que a palavra nos diz que nós podemos viver. Amém? Nós temos o relato de Pedro. Quando ele estava lá naquele barquinho, Jesus veio sobre as águas. É tremendo, não é? Você vê alguém andando sobre as águas. Imagine no dia de hoje, você vai pegar a orla ali do Ingá, você vê alguém andando, você só vê de stand-up hoje, né? Pessoa andando sobre as águas. Mas imagina você ver uma pessoa andando sobre as águas. E aqueles discípulos, eles olham para Jesus e falam assim, caramba, é um fantasma. E Jesus, não temas, sou eu. E Pedro fala o quê? Se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Meu irmão, na mesma hora, Pedro ouviu uma palavra de Jesus, vem. Se Jesus está mandando você ir, meu irmão, vai, porque Ele garante. Porque se eu mandar você ir, não vai não, porque com certeza pode dar errado. Mas se Jesus, através da intimidade do Espírito Santo que você tem com Ele, está mandando você ir, pode ir, tranquilo, pode pisar. Pode pisar porque vai ter chão para você pisar. Pode pisar porque vai ter resposta de Deus para a tua vida. Pode ir porque Deus está contigo. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo de enfermidade, de luta, de dificuldade. Qual é a depressão que você está vivendo. Porque depressão, meu irmão, é a doença do século, né? Depressão é a doença do século. Mas é algo que a gente não vê. É algo que a gente não consegue enxergar. É algo que nós não conseguimos enxergar com os olhos nus, tá? Mas através do Espírito Santo nós podemos enxergar e curar pessoas, porque a palavra, ela é libertadora, ela é salvadora, e ela cura, ela transforma. Essa palavra, nesse momento, pode ter pessoas que estão dentro de casa, debaixo do cobertor, ouvindo, e pode se levantar com ânimo, pela palavra, ouvindo a voz do Espírito Santo falando assim, levanta, não quero mais você desse jeito. E aí você pode se levantar. Eu e você podemos sair daqui de formas totalmente diferentes, nos levantando e seguindo a palavra que o Senhor está nos mandando seguir. É o que nós ouvimos ontem aqui. Nós precisamos nos transformar, mas transformar o que? A mente, mas em qualquer coisa? Não, é na palavra. A palavra tem tudo para nós. O problema de hoje é que nós queremos ouvir pessoas sábias, não é verdade? Sabedoria por sabedoria, temos a palavra. Salomão, com toda a sabedoria, considerou vaidade, tudo vaidade. O apóstolo Paulo considerou todo o seu conhecimento como esterco, para ganho de quê? De Cristo. Se você abrir lá, 2 Coríntios, abre para mim, eu acho que é 2, verso 4, se eu não me engano. Se eu errar, me desculpe, mas eu acho que eu não anotei esse versículo aqui não. É primeira, então. É primeira. 2:4. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios. Bota do 1. Desculpa, Fabinho, estou te dando aí trabalho, né? O dia que você vier aqui, eu fico aí para você. Tá bom? E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos os testemunhos de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria. O apóstolo Paulo está dizendo para você não ter sabedoria? O apóstolo Paulo está dizendo, volta no verso 1, está dizendo para você não ter sabedoria? Não, ele está dizendo que somente ele não quis usar aquilo que ele tinha de conhecimento próprio, que ele adquiriu em livros, adquiriu em estudos, o que eu estou querendo dizer para você é que eu e você não temos que abrir mão disso. Verso 2. Porque nada me propus saber entre vós. Olha só, aquele que estudou aos pés de Gamaliel, aquele que teve toda a instrução de sabedoria naquele tempo, ele estudou na melhor escola de Niterói, trazer para hoje. Estudou no melhor ensino, teve o melhor ensino de toda a época. Mas ele disse, entre vós, se não há Jesus Cristo e este crucificado.
Sabe o que nós estamos gastando tempo? Em ouvir homens cheios de sabedoria, palavras sábias, mas você vai ver a vida deles, meu irmão, toda destruída, casamento destruído, relacionamento destruído. Tem muitas pessoas boas, vivendo aquilo que está falando, mas tem muitas pessoas com sabedoria, falando tanta coisa, que só muda a mente para as coisas terrenas, mas não muda as coisas para o reino de Deus e para Cristo. Nós precisamos entender isso. Verso 3. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Olha que tremendo! A palavra que o apóstolo Paulo estava trazendo era de, meu irmão, tremendo, de sabedoria humana não era, mas era de demonstração do Espírito e do poder. Meu irmão, o que nós estamos precisando hoje não é mais de sabedoria. Nós precisamos de ter o Espírito Santo, precisamos ter sabedoria, sim. Não é anular a sabedoria, me entenda bem. Não é anular o conhecimento, e sim nós sermos cheios do Espírito Santo e vermos a atuação do poder de Deus, o dunamis, o poder do Espírito Santo atuando através da palavra. E aí eu me lembro que logo quando eu me converti na Chamar, 20 anos atrás, e eu era ali da Paulo César, nós começamos a fazer um trabalho lá no Coelho, lá em São Gonçalo, eu achava tremendo, e a gente começou a fazer um trabalho, a gente fechou com uma rádio de São Gonçalo. Fechamos com uma rádio lá em São Gonçalo. Tremendo aquilo, algo poderoso. A gente falava e tinha um retornozinho, igual esse aqui que a gente está ouvindo assim, que sabia que estava chegando na casa de todo mundo. Pela rádio, não tinha internet, não tinha vídeo, não tinha, era áudio, era rádio. E ali a gente orava pelas pessoas, dava uma palavra ali para aquelas pessoas que ligavam para lá na hora, contando, preciso de oração, e as pessoas depois contavam os testemunhos daquilo que acontecia, e hoje não está sendo diferente. Eu creio que aquilo que nós estamos fazendo aqui presencialmente, e também indo online, opera de maneira poderosa. Nós temos que crer nisso, que o poder do Evangelho, o poder da palavra, quando chega num ambiente, ela muda qualquer coisa. Ela muda qualquer coisa. Pelo Espírito Santo, não é por mim, não é por quem está pregando aqui, mas sim pelo Espírito Santo. Se cada um de nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos demonstrar poder de Deus. No louvor, na adoração, na porta, no estacionamento, no banheiro, aonde for. Hoje eu estou servindo vocês com a palavra, mas, meu irmão, o meu maior prazer é receber vocês ali fora e ver vocês bem sentados aqui. Porque essa tem que ser a nossa alegria, de servirmos ao Senhor com fé, com alegria no nosso coração. Amém? Então, nós vemos que 2 Timóteo 3, 16 e 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda. Toda é toda. Não existe uma partezinha somente. Amém? Abre para mim 2 de Pedro, Fabinho. Você está me dando um adianto. 19, 20 e 21. Primeira de Pedro. Capítulo 1. Capítulo 1, 19, 20 e 21. É primeira ou segunda? Segunda. Não botei aqui na frente não, Fabinho, desculpa. Estou te dando trabalho, hein? Isso aí. Estamos muito firmes, à palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Você sabe quem é a estrela da alva, né? É a estrela da manhã, é Jesus. Apocalipse 2, 16, 22, 16. Não precisa botar, não. Verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é particularmente interpretação. De particular,
interpretação. Verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram os inspirados pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, essa palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Toda ela, de Gênesis e Apocalipse, ela foi inspirada. Amém? Glória a Deus por isso. E aqui, meu irmão, nós vemos o Apocalipse 22:16. Abre para mim, que eu vou te mostrar aqui a estrela da alva, ou estrela da manhã, que diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus é isso tudo para nós. Jesus é a própria palavra encarnada. E por isso que a fé na palavra andam tudo juntos, interligados. E Cristo é o pivô disso tudo, é o que nos une a isso tudo. É Cristo. Amém? E aqui me perdoem aqueles da teologia liberal, né? Que hoje tem surgido muito, que é qualquer pessoa que não reconhece a autoridade final da Bíblia, em termos de fé e doutrina. Os liberais são esses, que não reconhecem os termos de fé e doutrina da palavra. Ou seja, eles só pegam versículos isolados. Eles não creem, os liberais não creem que a Bíblia é toda inspirada por Deus. E aí é que nós entramos num engano muito grande. Nós estamos entrando na igreja inclusiva, nós estamos entrando com um monte de ensinamentos errados, porque a fé, eles têm fé? Estão tendo fé, mas estão tendo fé errada. E é aí que eu e você precisamos estar nos voltando para a palavra, renovando a nossa mente pela palavra, porque esse tempo do fim, e meu irmão, nós temos que estar prontos para termos a palavra afiada na ponta da nossa língua. Porque o que o mundo mais quer é acabar com a autoridade da palavra. O que as pessoas mais querem, esses liberais, teólogos liberais, teologia da liberdade, eles querem acabar com a autoridade da palavra, eles querem acabar com a fé que nós temos na palavra e na doutrina. E doutrina, meu irmão, é ensino das Sagradas Escrituras como regra de fé e prática e de vida. Isso é doutrina. Amém? É a gente voltar para a Escritura totalmente, nos voltarmos para a Escritura como ela realmente é. Eu não preciso inventar nada. Irmão, se nós só lermos o texto, nós já somos edificados. Como o Caxicho ontem falou, eu preciso pregar ainda? Quando ele terminou de ler tudo aquilo? Eu preciso falar alguma coisa? A própria palavra de Romanos 12, ela nos traz um entendimento tremendo da renovação. O que é renovação de mente? O que é ser transformado? Então, a palavra em si, ela já nos demonstra isso. Mas agora, só ter o conhecimento não basta. Nós precisamos do Espírito. Nós precisamos do dunamis. Nós precisamos do poder do Espírito atuando na nossa vida, no nosso coração. Amém? Romanos 15, 4. Olha o que diz para a gente. Romanos 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Porque tudo que dantes foi escrito, irmãos, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Meu irmão, pelas Escrituras, nós podemos ter esperança para o câncer, para a AIDS, para a depressão, para qualquer tipo de dificuldade, lutas, para qualquer financeira. Você pode ter esperança pelas Escrituras, porque ela nos garante, se nós formos fiéis, no pouco Ele nos colocará sobre o muito. Então, eu preciso entender que toda a palavra é inspirada e é provinda de Deus. Amém? E aqui tem um texto clássico,
que nós gostamos muito de falar, quando a gente gosta de afirmar que a palavra, ela é realmente o nosso fundamento como fé. Porque a palavra é o fundamento do crente. Amém? Como fé. Nós entendemos isso, mas nós temos um texto muito clássico que se encontra em 1 Coríntios, eu acho, se eu não me engano. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Esse é um texto que nós gostamos muito. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Qualquer coisa. A palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus, irmãos? A não ser a Bíblia Sagrada. Amém? Então nós precisamos nos voltar para essa palavra, nos voltarmos para que possamos viver o extraordinário de Deus na nossa vida. Termos a fé? Sim. Temos a fé? Sim, mas que verdadeiramente seja fundamentada na palavra. Precisamos de transformação? Precisamos, mas não como o mundo quer, e sim como a palavra de Deus quer. O problema é que hoje nós estamos querendo que a palavra se adeque à minha maneira de viver. Não, eu que tenho que me adequar à maneira da palavra, aquilo que a palavra me diz para eu ser. O problema é esse, que nós temos hoje uma igreja fraca, porque ela ouve, nós estamos 3 dias ouvindo a palavra, irmão Tadeu, a pastora Carla, se eu não me engano, e ontem o irmão Caxicho, hoje agora comigo, daqui a pouco o Anderson Fabrício, nós estamos ouvindo. Precisamos colocar isso fazendo poder de Deus, atuando na nossa vida, entrar em prática, em nome de Jesus. Nós precisamos tomar uma decisão, irmãos. Precisamos tomar uma decisão urgente. O que tem dominado os seus pensamentos? O que tem dominado a sua vida, a sua mente? O que tem dominado? Fraqueza, fracasso, não é isso que a Bíblia tem para você. Você pode até passar por momentos assim, mas não é isso que Deus tem para você. Você pode até passar por momentos de dificuldade, mas não é isso que Deus tem para mim e para você. Eu posso passar por um momento de luta familiar, mas não é isso que Deus tem para minha família e para você e para a sua família. Não é isso que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é vida. É vida do Espírito Santo atuando, agindo, quebrando cadeias, rompendo com grandes coisas, muralhas. Amém? João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus, ela é pura, é genuína, ela é verdade para nossas vidas, e eu preciso tomar posse dessa palavra. Hebreus 6, 18. Existe algo impossível para Deus? Hã? Existe. Existe. Existe algo impossível para Deus. Existe. E você já ouviu isso. Isso não é novo para você. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Eu tenho certeza. Aleluia. Você já até botou, hein? Oxalá, isso aí, viu? Fabinho, rapaz, esse é mestre. Para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Toda a palavra de Deus é verdade, Deus não mente. Deus não mente, meu irmão. Deus não mente. E o que Ele prometeu para você vai se cumprir. Agora, talvez não tenha se cumprido ainda por causa dele. Se não se cumpriu ainda por causa de mim, é por causa de nós. Nós precisamos nos posicionar e nos voltarmos para a palavra genuína, verdadeira, e começarmos a viver e declarar isso. Deus não mente, Deus não mente, Deus não mente. Ele não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Eu e você que precisamos entender uma coisa, precisamos nos voltar mais e mais para a palavra. Amém? E eu queria agora continuar um próximo passo que diz em Mateus 7, 24. Mas antes, não precisa colocar agora não, Fabinho, só um minuto, que eu vou abrir aqui. Mateus 7. Estão quase acabando o tempo, né? Bem que o pastor Paulo fala aqui.
Mas ele é mestre, né? Nosso pastor, estou com saudade já de ouvir ele pregar. Quantos estão com saudade? Quantos estão orando para que ele volte o mais rápido possível? Isso aí, em nome de Jesus. Então, Mateus 7, ele fala da continuidade do Sermão da Montanha. Nós vimos aqui o 6, o 5, Sermão da Montanha começa no capítulo 5, e assim vai indo. E o verso 6 diz sobre a gente lê o Pai Nosso, que a gente adora, né? Quando a gente vai orar, a gente ora o Pai Nosso. E a gente vê aqui no 6, o tesouro no céu, os dois senhores, poderá amar o Senhor, o mamão ou o dinheiro. A gente vai vendo muitos ensinamentos aqui. E no 7, nós vemos a continuação do Sermão da Montanha, o hábito de julgar os outros. Começa assim, o 7. O hábito de julgar os outros. Não julgueis para que não sejam julgados. A bondade de Deus, pedi e dar-se-vos-á. Olha como Deus é bom. A bondade do Senhor. Verso 15 diz assim, os falsos profetas, olha aí. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. O problema é que a gente só quer ouvir e não quer ver fruto. A gente liga, ouve qualquer coisa e não vê a história, não vê o fundamento, não vê como é que está a vida daquela pessoa. Porque falar, irmãos, é fácil demais. A gente pega hoje é muito fácil, você joga um sermão na internet, você imprime qualquer coisa e fala qualquer coisa. A pessoa que tem o dom da oratória, né, sabe falar bem, se expressar bem, ela vai vir, vai dar mas só que, de repente, está vivendo uma vida totalmente tortuosa, totalmente fora da palavra, fora dos princípios da vontade do Senhor. Então, mesmo, acautelai-vos dos falsos profetas. Pelos frutos vocês vão conhecer quem é. Se está pregando heresia, se está pregando coisa fora da palavra. Amém? Quem entra no reino dos céus? Nem todo que diz, Senhor, Senhor. A alegria nossa é, logo depois disso, Jesus fala, né? Quem entrará no reino dos céus, né? Os falsos profetas vão estar fora. Mas o Senhor está falando para nós aqui, para nós estarmos atentos. Porque toda palavra é inspiração de Deus, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos mostrar qual o caminho que nós devemos andar e caminhar. Então, a gente não precisava nem de pastor, sabia? De homem. A gente não precisava, não. Se a gente soubesse sozinho caminhar ali, mas não, nós precisamos um do outro, porque a própria palavra diz que não abandoneis a congregação como costume de alguns, porque na congregação, na comunhão, há o quê? Crescimento, há bênçãos que são derramadas. Porque ninguém nasceu para viver sozinho. Primeiro que você não nasce sozinho. Você é gerado por o amor de duas pessoas. Você é gerado por duas pessoas. Você não nasce sozinho, você tem que ser gerado. E aquela pessoa gera você aí dentro, a sua mãe te gera. Você não está sendo... E Deus está gerando você ali, ó, para que você saia e tenha comunhão. E nessa comunhão com vidas, com pessoas, nós somos curados. Nós somos feridos, mas também somos curados. Nós somos libertos, nós somos sarados. Amém? Então, a alegria da gente ver esse texto, quem entrará no reino do céu? Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrarás no reino do céu. Aparta-te de mim, que eu não te conheço. E aí a gente vai ver os dois alicerces. Depois que Jesus dá todos esse sermão da montanha, ele fala assim, ó, agora, atente para isso aqui. Atente para isso aqui. Verso 24, Fabinho. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei o homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia.
E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Próximo versículo. Porquanto os ensinavam com autoridade, não como os escribas. Por que as pessoas se admiraram da autoridade de Jesus? Porque ele pregava o que ele vivia. Amém? Ele pregava e ele falava daquilo que ele experimentava, do que ele vivia. Porque ele se esvaziou da sua própria glória para andar como um servo no nosso meio. Ele se esvaziou da divindade, daquilo que ele tinha para andar no nosso meio. Então, ele poderia falar com propriedade, com autoridade. Por isso que quando eu e você fazemos a obra do Senhor, não importa se é na célula, não importa se é no portão, nós temos que esvaziar de nós mesmos, para que o Senhor possa reinar, para que o Senhor possa ser visível na nossa vida. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Assim como o apóstolo Paulo disse, eu não considero a minha sabedoria para ganho de Cristo, porque eu quero ter com vocês o poder do Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo atue, eu quero que o Espírito Santo fale, eu quero que o Espírito Santo ministre. Amém? E nós vemos aqui essas duas pessoas que estavam no mesmo ambiente, ou se não, o público, e meio a meio, né? Recebe a palavra e a outra metade não recebe a palavra, como as 5 virgens loucas e as 5 virgens prudentes. Não é verdade? Então, Jesus compara aqueles duas pessoas, ao homem insensato e ao homem prudente. O homem prudente, ele considera sábio, porque coloca em prática aquilo que tem ouvido. Meu irmão, mas vou dizer uma coisa, Fábio, até eu, quando coloco em prática, passo por dificuldade? Passa. Vamos passar sempre por dificuldade. A Bíblia nos diz, e Jesus nos declara isso, que no mundo tereis o quê? Aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Cristo venceu, e se nós estamos nele, nós também venceremos. Nós também venceremos. Amém? Tem 10 minutinhos. E nós temos o maior exemplo, que é em Mateus 4, de 1 a 11. Mateus 4, de 1 a 11, que diz assim, que foi a tentação de Jesus, então não vou nem ler para poder pegar um pouco do contexto. Nós vimos ali que Jesus foi levado ao deserto, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, olha só, para passar 40 dias de jejum. E quando ele volta daquele jejum, alguém vem tentá-lo, o acusador, Satanás, o diabo. Ele vem tentar, mas vem cá, mas Jesus, aquele que pratica, aquele que caminha, aquele que ensinou todas essas coisas. Interessante que é em Mateus 4 que nós lemos isso. Eu estou lendo para você em Mateus 7. Então, tudo aquilo que ele fala no Sermão da Montanha, ele fala com autoridade, porque ele passou por momentos que ele disse não à carne, disse não à sua própria vontade. Então, eu e você podemos também fazer a mesma coisa. Eu e você também podemos praticar a mesma coisa. Eu não sei qual é aquilo que você vai ter que dizer não, aquilo que você vai ter que colocar em prática. Porque se você não colocar em prática, vai vir o vento, vai vir a chuva e vai te derrubar. E vai ser grande a tua ruína. Então, quando eu coloco em prática, eu sou firmado sobre a rocha, que é Cristo. Porque Cristo, ele passou por tudo que eu e você estamos passando. Até o dia da consumação, ele passou por tudo que eu e você passamos, por todas as paixões, por todas as lutas, por todas as dificuldades, por todos os problemas. Ele não foi aceito na sua família. Quando ele começou a fazer os milagres, teve incredulidade no meio dos seus próprios irmãos. Então, nós precisamos entender uma coisa, precisamos nos voltar para as Escrituras por ela ser genuína, por ela ser verdadeira, por ela ser algo poderoso para nossas vidas. E fazer com que essa palavra gere em nós vida do Espírito Santo, que a gente veja vidas sendo transformadas.
Esse é o maior prazer para nós, de vermos vidas sendo alcançadas pelo poder da palavra e sendo transformadas. E nós vemos ali Jesus sendo tentado. Abre só Marcos 11, 23, para mim, Fabinho. Depois eu vou voltar na tentação de Jesus, para terminar. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, olha só, qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Olha que tremenda essa palavra. Jesus está ensinando os seus discípulos a dizer: qual é o monte que você está passando hoje? Qual é o problema que você tem? Jesus deu uma explicação de um monte, de um lugar alto, que era para transpor, mas o seu monte hoje pode ser sua família, sua esposa, seu filho, em algum momento de dificuldade que ele esteja passando, seu trabalho. Eu não sei qual é o monte, qual é o problema. Não sei se é o seu quarto, se é a sua casa, se tem algo aí dentro que você precisa tirar, se é algo que você está sendo preso por aquilo que está ali naquela circunstância, aquela situação. Não sei. Eu não sei qual é o teu monte. Eu sei de uma coisa: se você disser, crendo, você vai receber. Agora, você entende que a fé é o firme fundamento, mas é uma engrenagem. Ela não funciona sozinha. Ela não funciona sozinha. Amém? Então, Jesus é tentado, levado a ser tentado. Primeira coisa que ele é tentado, diz a palavra que Jesus teve fome. A Bíblia não fala que ele teve sede, porque provavelmente os estudos, ciências, comprovam que o homem não consegue viver 40 dias sem água. Né? Provavelmente Jesus bebeu no deserto. Levou seu cântarozinho, uma garrafinha d'água, durou 40 dias. Levou água, ele levou. A gente não pode afirmar 100%, mas com certeza ele levou água para poder. Se não levou também, ele é a água da vida, ele é a fonte da vida, ele mesmo. Né, lá no poço de Jacó, lá, a mulher sentou lá: de onde que eu posso tirar água viva? Não, da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deus é Deus, amém? Então, nós vemos ali que Jesus foi tentado pelo aquilo que ele tinha necessidade. A primeira tentação que vem para Jesus, meu irmão, é a tentação da necessidade, daquilo que você necessita, daquilo que eu e você precisamos. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, a luta que você está passando, mas eu sei de uma coisa, que o diabo, ele se levanta para tentar, ele levanta. Mas aí que é tremendo, que quando Jesus o diabo chega para ele: tu não és filho de Deus? Quantos já chegaram para você e falaram isso no teu trabalho, hein? Quantos chegaram para você e falaram isso onde você vive, onde você anda, no meio das suas amizades? Mas você não é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Jesus diz o que para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do meu Deus. Nem só de pão viverá o homem. Diz para essa pessoa. Eu e você precisamos colocar em prática. Jesus colocou em prática a palavra. Jesus colocou em prática aquilo que ele estava sendo alimentado, aquilo que ele estava recebendo, aquilo que ele estava sendo ministrado. Eu e você estamos sendo ministrados durante anos. Mas na hora que chega a dificuldade, na hora que chega na nossa necessidade, nós cedemos. Não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar isso, nem eu, nem você. Não podemos aceitar nos ser levados a ser tentados e não passarmos na prova. E não sermos aprovados. Jesus nos mostra que nós somos capazes de sermos aprovados. Nós somos capazes de dizer não àquilo que o diabo vem nos oferecer. Nós somos capazes de dizer não àquilo que Satanás vem nos oferecer de bandeja. Há circunstâncias em que Jesus estava ali, e muitos poderiam dizer assim,
Muitos amigos seus podem dizer assim hoje, os liberais. Os liberais. Cuidado com esses liberais. Não, calma aí, pô, não é assim não. Não é assim também não. Não é assim que está escrito, não. Pô, Jesus deu mole ali, pô. Ele tinha todo o poder, tinha toda a autoridade. Por que não vai matar a fome dele? Ah, Jesus perdoa. Jesus é amor. Irmãos, Jesus é amor, mas também, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então, nós temos que perseverar, meu irmão, até o fim, nessa palavra de fé. Porque a fé é o firme fundamento, mas o fundamento em quê? É na palavra de Deus por completo. Amém? Meu irmão, a oração é a chave da vitória. Jesus, quando ele esteve ali, naquele momento, ele foi tentado em 4 áreas da vida dele. E quando terminou toda aquela tentação, aquele cenário todo ali de ser tentado, eu não sei em qual área você pode estar sendo tentado, se é físico, emocional, sentimental. Eu não sei qual área que você pode estar sendo tentado hoje. Eu sei a área que eu estou sendo tentado. E eu preciso, em nome de Jesus, tomar posse da palavra e dizer, sai, Satanás. Aqui você não entra. Nessa situação você não entra. Quantos viram o Quarto de Guerra, aquele filme? É aquela situação, meu irmão. É aquela situação de você entrar no quarto de guerra e dizer, sai, Satanás, aqui você não entra, aqui você não atua, aqui você não vai agir mais na minha mente, você não atua mais, não vou viver mais deprimido, eu vou viver sobre a palavra de Deus. Já passei meu momento. Elias passou um momento de depressão horrível. Ele, depois de destruir o profeta de Baal, Assé, aqueles 600 homens lá, se talhando todo, ele faz cair fogo do céu, consome todo aquele altar, destrói aquilo tudo, levanta o altar ao Senhor. Jezabel dá uma palavra a ele cai em depressão. E ele fica um tempo na caverna, não fica, não fica? Ele fica um tempo lá, falando, deprimido, lá naquele cantinho lá. Mas sabe o que o Senhor faz? Não fala assim, ó, é frescura tua não, é frescura tua, levanta daí, vai fazer a obra, é frescura. Jesus não faz isso não. Jesus sabe o que Deus fez com Elias? Enviou um anjo, falou assim, ó, come, se alimenta. Passa esse tempo aí. Você está precisando? Fica esse tempo. Mas tem uma coisa. Logo depois o Senhor vem de novo e falou, agora levanta. Chega. Levanta. Chega desse tempo. Agora você tem que ir ungir rei, sacerdote e fazer a obra de Deus. Existe um tempo para tudo determinado debaixo dos céus. Existe um tempo para tudo, para chorar, para rir, para espalhar, para juntar. Existe tempo para tudo, Eclesiastes 3. Mas tem uma coisa, esse é o tempo que o Senhor quer te levantar. Esse é o tempo que o Senhor quer mudar a sua história. Esse é o tempo que o Senhor quer fazer algo tremendo na tua vida. E nós temos que orar, irmãos, porque a oração, ela quebra cadeias, ela muda circunstâncias, ela muda ambientes, porque a oração, Atos capítulo 12, versículo 5, diz que Pedro estava preso, Tiago e Pedro foi preso, Tiago foi morto, Pedro continuou preso, mas diz a palavra que o WhatsApp chegou para a congregação, dizendo assim, ó, o WhatsApp chegou, a mensagem chegou dizendo assim, ó, Pedro está passando por uma enfermidade, a mensagem chegou, Pedro está passando por uma enfermidade, por um problema, a família dele está passando por uma luta, o WhatsApp chegou lá a mensagem, ele está preso, foi preso porque estava pregando o evangelho, a igreja recebeu a mensagem, foi fazer o quê, Taninha? Orar. Quando você recebe uma mensagem, quando você recebe algo, vai orar, porque Deus age através da oração. Diz a palavra que o Senhor enviou um anjo e entrou naquela prisão. E as cadeias foram rompidas. Diz a passagem que Pedro estava andando, as portas de ferro se abriram. Porta automática, chegou a presença se abre. Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer coisas grandes na minha vida e na tua vida. Deus é poderoso para fazer algo grande para mim e para você, meu irmão. Então, firme-se. A fé, sua fé é fundamental. Está firmada na palavra.
ela só é fundamental, ela só é verdadeira se ela estiver firmada aqui, ó, nessa palavra, firmada sobre essa palavra. Vamos nos colocar de pé. Eu queria falar sobre o chamado, que nós fomos chamados, mas não deu tempo. Glória a Deus. Você precisa dominar seus pensamentos, meu irmão. Amém? Pastor Paulo postou algo tremendo essa semana. Você precisa domar os seus pensamentos, porque senão eles vão te devorar, ou vão te dominar. Por quê? Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, e ações conduzem a resultados. Então nós precisamos entender uma coisa, que Romanos, o cara que escreveu isso, Mente Milionária, ele com certeza ele leu a Bíblia, Filipenses 4:8. Se alguma coisa boa há, se algum louvor há, se alguma virtude há, nisso pensai. Com certeza, essas sabedorias vêm dessa palavra. Irmãos, que você tem mais vista crescendo pessoas, coach, mas é sobre essa palavra aqui. O maior coach da vida, na nossa vida, é Jesus, é a palavra de Deus. Ela nos ergue, nos levanta e vem com poder, com autoridade. Não vem só com palavra de conhecimento, de sabedoria. Ela vem com poder, carregada pelo Espírito Santo. Não aceite a situação que você está vivendo. Não aceite a situação que você está vivendo. Mas declare a palavra de Deus em nome de Jesus. Declare a palavra de Deus em nome de Jesus. Diz a palavra que quando Jesus estava sendo tentado, no final lá, os anjos vieram servir a ele. Você quer ser servido por quem? Você quer ser servido por quem? Por homens? Por momentos? Ou quer ser servido por Deus? Diz a palavra que os anjos serviram ao Senhor, amém? Que o Senhor possa estar nos abençoando nessa manhã. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, te agradeço, Deus, por essa palavra. A tua palavra é a verdade. Senhor, a tua palavra é pura, é genuína. A tua palavra transforma vidas, Senhor. Eu te agradeço pelo que eu sou hoje. Eu te agradeço pelo que me tornei hoje. Eu te agradeço pelo que meu irmão está aqui se tornaram hoje. Foi por intermédio da tua palavra. Aquele que está nos ouvindo, Senhor, foi por intermédio da tua palavra. Senhor, aquele que está nos ouvindo tem sede, tem fome. Nós que estamos aqui também temos sede, temos fome. E a tua palavra nos diz, Senhor, ó Deus, aleluia, em João 7:38, Senhor, que aquele que crê em mim, segundo as Escrituras, segundo aquilo que está escrito, segundo aquilo que está declarado, aleluia, assinalado, escrito como está nas Escrituras, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Senhor, em nome de Jesus, que haja cura nessa manhã, que haja, Deus, soltura nessa manhã, de pensamentos contrários, ó Pai. Deus, esses pensamentos que vão jogando as pessoas para baixo, jogando elas cada vez mais para baixo, Senhor, deprimindo mais ainda. Não, Senhor, nós temos que ter a mente de Cristo. A mente de Cristo, Senhor, venha sobre nós. Que os pensamentos, Senhor, que nós venhamos entender que teus pensamentos são maiores do que o nosso, Senhor. Tu és poderoso para fazer um milagre extraordinário. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Recebe a tua cura, recebe o teu milagre. Recebe, recebe, recebe. Porque Jesus levou na cruz toda a tua enfermidade, toda a tua luta, toda a dificuldade. Se você crer e declarar esse monte, ele se erguerá ao mar, será derrubado em nome de Jesus. Receba o teu milagre onde você está. Receba o teu milagre onde você estiver. Receba o teu milagre e viva com a fé fundamentada na palavra. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Eu quero fazer um pedido. Você que está aqui presente, você que está aí em casa, nós temos recebido muitos pedidos de oração.
Eu queria que o Fabinho colocasse aí o telefone da igreja, o zap. Você que recebeu um milagre, você que se ergueu da cama, você que recebeu vida onde não havia vida, viu resposta de oração, mande seu testemunho, edifica a nossa fé. Irmãos, nós temos visto muita notícia ruim, mas chegou o tempo de vermos notícias boas. Leonardo e Michele já estão em casa, Tatiane está em casa, o nosso pastor está se recuperando bem, graças a Deus. Meus irmãos, nós temos recebido também palavras de fé, temos visto no WhatsApp recebendo mensagens que pessoas estão sendo restabelecidas. Então, mande para nós aquilo que Deus tem feito na tua vida através da palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe, tenha um ótimo almoço, que você possa voltar. Em nome de Jesus, quarta-feira nós temos culto. Terça-feira nós vamos voltar com a live de oração. Em nome de Jesus, às 21 horas. Espero você em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e guarde vocês em nome de Jesus. Amém? Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Aleluia.